Plantão extraordinário desmentindo Patrícia Leles. E no episódio de hoje, postada nada mais nada menos do que 1 hora atrás, Patrícia me acusa das seguintes coisas. De acordo com esse vídeo que ela postou agora, gente, plantão urgente, no TikTok dela, ela traz áudios na íntegra. Entenda o que é na íntegra, gente. Na íntegra significa que tá tudo ali, não tá faltando nada. A história tá completinha ali, ela que tá trazendo furo de reportagem. Porém, como o jornal dela não trabalha de forma muito ética, o nosso jornal trabalha, aqui sim vai ser na íntegra. Então, se você veio pela fofoca do último post dela, aqui você vai encontrar toda a verdade, inclusive um recadinho que eu tava louca pra dar pra Paty já faz um tempinho sobre essa questão dela, né, falar que a Juliana fala que é de Iemanjá, né? Calma, eu tenho uma surpresa pra te contar. Áudios na íntegra de Juliana Santos sobre o ex-pai de santo, Ronald Leve, que a acompanhava. Ela brigou com o pai de santo porque queria que ele fizesse trabalhos para destruir pessoas. Mas ela se recusou. Porque sou eu, né, Patrícia, que fico gravando áudio falando que pega todo o dinheiro que usa com processo para enfiar demanda no cu dos outros, né, gatinha? Gasto com advogado e para mandar demanda no cu dos outros, entendeu? Porque, não, tô cansada, cara. Eu já fui muito idiota, sabe? Do tipo de ajudar as pessoas, de ter essa preocupação de ser boa com as pessoas. Hoje em dia, meu irmão, hoje em dia é o seguinte, melhorou torto, vai levar processo e macumba no cu, tô nem aí, foda-se. E minha vida melhorou, viu? Sou eu. Então, o pai de santo passou a ser considerado uma ótima pessoa para ser visto como uma pessoa ruim em curto período de tempo. Lembrando que foi esse pai de santo que supostamente fez o casamento dela com o Fábio. A gente não casou não, tá, gata? Que foi um noivado. Inclusive, a gente noivou novamente depois no nosso outro terreiro, que hoje a gente frequenta, né? Porque a gente depois... Vocês vão entender essa treta daqui a pouco. Essa treta é ótima. Tem um final assim, ó, maravilhoso. Juliana, ela já nem tá mais escrevendo direito, né? Júlia. Então, foi convidada a sair do terreiro por causa das confusões. É sempre assim, vocês estão vendo que ela não consegue nem mudar o enredo. Eu fui convidada a me retirar do reality por causa do que eu fiz várias coisas horríveis. Eu fui retirada, me retirar de um terreiro onde eu estava sendo explorada porque também criei muitas confusões ali dentro. Inclusive por fazer um montinho contra a Ronald Leve. Para se sair como vítima, inventou coisas absurdas sobre o pai de santo. E assim encerra o plantão Patrícia Leles jornalístico verdadeiro de ser. Mas Ju, onde Patrícia mentiu? Onde está? O que é a história real? No jornal da Juliana, de hoje, no Juflix, começando agora. Só que antes propaganda, tá, gente? A gente tá com vestidos que vão ser colocados à venda essa semana no nosso Instagram, no ateliê. Então, se você é noiva, corre lá, participa. Se você é noiva e também quiser estar vendo o seu vestido, noiva, festa, madrinha. Inclusive, semana a semana agora, a gente tá finalizando um vestido de formanda lindíssimo. Tô na parte ali já de colocar as aplicações. E ela vai usar no final do mês, então quando ela usar, eu vou passar foto pra vocês. Então, fica aí alguns trabalhos que a gente entregou, de coloridos esse mês, né? Porque a gente também, vamos aproveitar a audiência para fazer publicidade, tá bom? Tá rolando a vaquinha, o link tá aqui embaixo. A vaquinha agora, como a gente conseguiu uma advogada pro bono, vai 100% para as custas processuais para, né, acionar essas pessoas judicialmente. Custa dinheiro, custa tudo, gente. Nada assim é tão simples quanto parece. Se a gente for depender da justiça gratuita, vai demorar muito para que essas pessoas realmente paguem por tudo que elas fizeram e a gente consiga se recuperar de todo esse dano que a Patrícia começou ali no ano passado e continua insistindo, desse grupo de stalkers, tá bom? Então eu sei que às vezes eu começo aí o vídeo de forma debochada, que é para trazer vocês pro vídeo, mas a partir de agora a gente vai falar sério sobre essas acusações e eu vou contar um pouquinho o que foi essa história com esse pai de santo. Não é nenhum segredo, inclusive eu postei isso nas minhas redes sociais na época que isso aconteceu, e que isso também sirva de lição para muitos jovens, até pessoas adultas, que mesmo uma pessoa que eu me considerava, gente, uma pessoa instruída, eu me considerava uma pessoa, tipo assim, que sacava as coisas da galera malandra, sabe? E eu fui passada pra trás, né? Então, tipo... E no final tem uma lição, assim, maravilhosa. Então, esse vídeo não é só pra desmentir ela, mas também pra passar uma lição muito legal pra vocês de como, sim, a Umbanda salvou a minha vida. E se não fosse ela, eu não estaria aqui. E, inclusive, se não fosse ela, eu não teria a força de fazer isso tudo que eu tô fazendo agora. Está certo, né? Eu entrei nesse terreiro em mês de abril do ano passado. Eu tava ali no finalzinho de abril. Foi, inclusive, o dia que eu fui nesse terreiro foi o dia que eu comecei a pintar o vestido da Bel, né? E aí eu fui numa festa nesse terreiro, eu não conhecia, eu fui convidada pela minha assistente. Era um terreiro que ficava mais perto da minha casa na época, lá no Tatuapé, né? O terreiro que eu frequentava antes, que eu não vou citar nome nem nada, porque é a casa que eu frequento hoje, inclusive, que eu voltei pra lá, ficava a 1h30 da minha casa. Então eu parei de frequentar lá por quase 8 meses. Então eu fiquei 8 meses afastada dessa minha casa que eu estou hoje e visitava outras casas
bem espaçadamente, que estava mais perto. Quando eu cheguei nesse terreiro, eu fiquei muito impressionada, porque era um terreiro, assim, muito grande, né, tudo muito organizado, as pessoas muito, né, um axé muito forte, senti uma energia boa lá dentro. E esse pai de santo, que é isso que ela se refere no vídeo, que inclusive se dependesse de mim nem tava com o nome aí, enfim. Esse pai de santo, gente, nesse dia, tava ali na festa, e as festas eles são muito envolventes, parece um show mesmo, meio Cirque du Soleil, assim, sabe? E aí eu fui passar depois era uma gira de baiano, fui passar no baiano, e aí o baiano que estava lá que me atendeu falou que já tinha passado da hora de eu dar entrada no terreiro, porque eu tinha que desenvolver a minha mediunidade, que enquanto eu não desenvolvesse a minha vida só iria pro buraco, que as coisas já estavam encaminhando e eu já estava passando por várias crises, e que se eu não me dedicasse de fato à minha espiritualidade e deixasse os meus guias trabalharem, a minha vida ia só de mal pior, né? Eu não acreditei ali no primeiro momento, agradeci o passe e tal, voltei para casa. Passou ali o rolê do vestido da Bel. Pra quem não sabe, eu terminei com o Fábio por causa de acusações que a Bel fez, que o Fábio foi grosso com ela e tal, e eu não fui a fundo descobrir o que aconteceu. Acreditei nela, principalmente porque eu estava passando por momentos de crise também no meu relacionamento com o Fábio, então fazia muito sentido. Terminei com o Fábio, fiquei muito mal, terminei com ele no sábado. Na segunda, com o meu psicológico completamente abalado pós-término, com muita dor, eu fui na gira de segunda-feira pedir um passe. E, ao mesmo tempo, conversei com esse pai de santo sobre uma possível entrada na casa. Falei quem eu era, porque ninguém lá me reconheceu, ninguém sabia quem eu era na casa. Mas achei certo falar pro pai de santo, até, né, para ele entender melhor quem era a pessoa que estava entrando ali no terreiro dele, pelo fato de eu ser uma pessoa que tem pessoas que me conhecem. Só poderia, às vezes, chegar uma pessoa ali, me reconhecer, fazer alguma coisa e tal, falar, e eu já prepararia ele para isso. Eu vi que ele ficou muito feliz, né, com a minha história e tal. Não, e aí, de cara, ele já deixou eu entrar, ele não questionou nada, ele não quis saber nada da minha vida. Participei ali da cerimônia de entrada, que parece uma vibe meio Hogwarts. Até na época eu fiz um vídeo para falar sobre isso, que ele colocou a mão no meu ori, falou várias coisas, falou que eu não podia ir em outro terreiro, falou que mais ninguém podia colocar a mão no meu ori, e falou que eu era filha de Iemanjá, que fazia muito sentido para mim, realmente, pelo fato, principalmente, de que quando eu tô no mar, é a minha zona de conforto, assim, eu me sinto muito bem. Meus animais favoritos são animais aquáticos, eu sempre, e mesmo morando no Cerrado, né, que era longe do mar, eu sempre tive uma conexão muito forte com a água, muito forte. Então eu achei assim, nossa, tem tudo a ver, eu sou filha de Iemanjá, que delícia, o mar, né, rainha do mar e tal. Beleza, eu acreditei nele, assim como eu acreditei em várias mentiras que ele me contou ali dentro. Um pouco depois eu voltei com o Fábio, né, depois que a situação toda passou. Eu estava na gira, inclusive, no dia que começou os ataques da Formanda, e já foi me falado ali naquele dia o que ia acontecer, e eu só entendi na hora que eu saí de lá o que estava acontecendo. E sim, eu me apoiei muito no terreiro nesse período, dessas crises e vídeos e tal, e se não fosse ali, realmente, eu provavelmente teria sucumbido ali já no começo. O terreiro tinha médiuns muito bons, que inclusive eu me consultava com eles, e o pai da casa tinha entidades muito boas. Eu nunca falei que as entidades dele não são boas. A diferença é que ele usava as entidades dele, ele passava na frente para usufruir disso e conseguir ganhar coisas com isso. Enquanto eu estava ali, eu fui constantemente mandada mensagens dele para mim, me pedindo pix, falando que era para fazer um trabalho, seu tranca-rua, um trabalho para casa, não sei o quê. E eu achava que para, né, receber essa bênção e tudo mais, realmente ajudar a casa, se eu podia, se eu tinha aqueles R$ 30 ali sobrando, por que não? E aí depois, quando eu parei para me tocar, eu tinha fazendo, se ele passava aquela mensagem, vamos supor assim, para 200 pessoas no dia, e 10 transferisse R$ 40 dele para ele por dia, ele ganhava R$ 400 fácil por dia, gente, para não fazer nada. Literalmente nada, porque, tipo, a gente nunca via esses trabalhos. E aí, por mais que eu seja, né, uma empresária de gestão não muito boa, ainda assim eu entendo como é que funciona ou como é que deveria funcionar ali uma gestão. E aí eu comecei a achar muito estranho, várias vezes, ficar pedindo dinheiro para coisa de reforma da casa e tal, e nunca tinha comprovante de nada, não prestava conta de nada. Ia fazer festa, pedia muito dinheiro, e aquilo foi me incomodando, né? Junto com isso, me incomodava muito o fato de que sempre quem camboneava para ele era só criança. E por eu ter sido, né, vítima de abuso quando eu era criança, eu sinto coisas muito, assim, ruins quando eu vejo pessoas muito perto de criança, se tá ali pro bem ou pro mal, e aquilo me deixou muito preocupada. Inclusive, quando eu levei minha filha, no primeiro momento eu achei legal, mas depois eu ficava assim, não bota a mão na cabeça da minha filha, não, tipo, eu ficava meio que tentando puxar ela, porque eu sentia alguma coisa, eu sentia. Até que lá pelo terceiro mês que a gente já estava lá, tanto eu quanto o Fábio, a gente já estava questionando algumas coisas, mas como ele sempre se predispôs a ajudar muito a gente, inclusive quando esses ataques começaram, ele me cobrou para fazer um trabalho, então eu nunca, e eu tenho todo o meu histórico de conversa com esse homem, todo.
Eu nunca pedi para ele fazer trabalho para ninguém, até porque não é nesse tipo de umbanda que eu trabalho. E jamais pediria, jamais, gente, porque toda a energia ruim que você joga no universo, principalmente se você brinca com as entidades, vai voltar para você em dobro. Não tem problema, só me avisa que eu preciso pagar a moça quando você fizer o Pix, porque como eu já soltei a lista pra ela, ela já separou pra mim, né? Então já tá lá separado pra mim, eu preciso ir lá buscar. Então você só me avisa pra mim poder pagar ela, tá? Que eu preciso ir pegar as coisas lá que tá separado pra mim. E a gente pode fazer na sexta, pode fazer no sábado à noite ou à tardezinha, que não vai ter ninguém no terreiro, entendeu? A gente pode estar fazendo, tá? Não tem problema. Eu só preciso, como as coisas já estão separadas, embaladas, eu preciso pagar. Não, eu já tenho o seu Pix já fica até salvo na minha conta, pode ficar tranquilo. Tudo bem, assim que eu fizer aqui, que eu tô esperando essa cliente me pagar, que ela falou pra passar o cartão na hora do almoço, eu já faço pro senhor, te aviso. Aí só me avisa o horário na sexta, que sexta-feira a gente tem que vestir uma noiva no final da tarde. Eu acredito que eu consiga chegar lá por volta de umas 8, 8h30 no máximo. Porque a gente vai vestir a noiva 4 horas, aqui perto de Congonhas. Aí eu vou vestir a noiva, vou fazer os vídeos dela, não vou ficar pra festa, né? Falei pra ela que não ia ficar. Não, então, pra não ficar corrido, você não sair correndo lá também pra não ficar feio, assim, né? Tipo, vestir e já sair correndo, você fazer tudo com calma, tudo tranquilo. Então vamos marcar às 9 horas. Porque aí dá tempo de eu chegar em casa também, tomar um banho, né? Que eu vou estar com a deputada na sexta-feira. Ah, entendi, entendi. Não, é porque eu não posso dar mancada com a menina, senão ela não faz mais isso pra mim, entendeu? Esse que é o problema. Bom dia, pai. Mil desculpas. A gente tava com essa cliente ontem contando o pagamento dela, ela enrolou ontem o dia inteiro. Aí ela falou pra fazer agora de manhã metade por Pix, metade no cartão, eu vou tentar. Tá, o Fábio, a gente vai mandar pelo nosso cartão, pai. É porque final de mês a gente tá quebrado, principalmente porque esses problemas que a gente teve que gastar muito esses dias, né? Então a gente tá só no cartão. E aí o Fábio vai fazer pelo cartão dele, que tem um jurinho, mas pelo menos a gente já paga agora, o senhor já paga isso daí. Eu vou pedir pra ele fazer agora já pro senhor. É isso, pai. Não, tudo bem, eu tô saindo agora pra vestir minha noiva, só pra já deixar estabelecido, que qualquer coisa o senhor me avisa, que eu só vou voltar aqui em casa, trocar de roupa, e aí eu já vou pra aí, se for rolar hoje. Oi, filha. Deixa te abençoe, tudo bem? Ainda nada, não chegou. Provavelmente vai chegar amanhã. Assim que chegar, ela vai me avisar, tá? Aí eu já aviso vocês. Então o restante já está no terreiro, né? E aí eu só preciso dessas coisas que faltaram pra gente poder fazer pra dar certo, porque senão não dá, tem que ter todos os elementos, entendeu? Então provavelmente chega amanhã. Assim que... Então eu não sei, porque eu não sei a hora que vai chegar. Entendeu? Eu tô dependendo da hora que chega. Esse que é o meu problema. O meu problema é só. Agora eu estou na dependência do fornecedor dela, né? Arrumar pra entregar. Entendeu? Agora eu tô na dependência só do horário, né? Eu não sei. Então assim, eles vão me avisar mais ou menos a hora que vai chegar, porque amanhã é sábado, ainda pra ajudar, né? E você lembra que eu falei, às vezes tem coisa que não tem na hora, demora, a gente demora uns 2 dias pra conseguir, porque conte comigo sempre, filha. É que você tem um pai, você não tem padrasto, você sabe disso, né? É que agora você tem um pai espiritual, um amigo, né? Que você pode contar. Entendeu? Pai, você já sabe, né? O significado. Aquele que cuida, né? E o sacerdote, o pai de santo, é o padrinho, é o segundo pai, aquele que cuida dos seus filhos, sempre. Pai, e aí, você acha que hoje vai rolar? Nossa, eu acordei passando tão mal hoje, tô com um mal-estar. Não é doença, tipo, não é gripe, não é nada disso. Sabe quando parece que tem alguma coisa engasgada em você? Tipo isso. Até falei pro Fábio, falei, nossa, acho que é isso tudo que estão mandando pra gente, eu tô passando muito mal, minha cabeça tá doendo um tanto, mas tanto. Eu já tomei remédio, dei uma melhoradinha, depois o Fábio fez uma massagem em mim, melhorou um pouco também, mas eu falei, pai, tem alguma coisa em mim, se tivesse que, sabe, pesada. Aí ele falou, vem com o pai pra ver se consegue fazer isso hoje logo, porque até ele tá preocupado já, porque só tá piorando a situação, a cada hora que passa. Aí o senhor me avisa, por causa do horário, porque o Fábio, ele tem trabalho amanhã 8 horas, só que ele tem que sair daqui 5h30 da manhã. Aí ele só pediu assim, pede pra ele. Oi, filha, boa noite, Oxalá te abençoe. Tudo bem? Vai chegar o negócio amanhã 2 horas da tarde, eu vou lá pegar. Quando for 6 horas eu já tô no terreiro, tá? E aí a gente já faz amanhã, vai chegar amanhã às 2 horas da tarde. Amanhã vai ter gira, você não viu lá o banner? Amanhã Baiano e seu Zé. Entendeu? Baiano e seu Zé. Amanhã vai fazer. O pessoal vai desenvolver e vai fazer o trabalho, não tem problema. O trabalho não tem nada a ver com a gira. Fica tranquila que a gente faz o trabalho, faz a gira, tudo ao mesmo tempo, não tem problema nenhum. Pai, sobre o nosso casamento, eu queria tirar uma dúvida com o senhor. É porque tá todo mundo falando isso pra mim e eu fico meio assim, porque eu realmente gostaria que não. A gente só precisa ver a roupa do seu João do Mar, né? Fazer uma roupa nova pra ele indo pra celebrar o casamento, né? Branca com azul também, que é a cor dele, né? Não, eu tô falando que, por exemplo, já fiz ebó e eu fiquei toda suja, então por isso que eu tô perguntando, eu nunca fiz, então eu não sei o que você vai fazer, se você vai jogar alguma coisa em mim, não sei se... Não, não, não. A riada são os elementos pra Exu, não é pra nós, né? Na riada nós vamos entregar os elementos pra Exu e eles vão trabalhar. Não é na gente, não tem nada a ver com ebó, entendeu? A riada é pra eles, não pra nós, né? Então são os elementos deles, são as pedras deles, são as ferramentas deles, né? Que vão
E eles vão trabalhar em cima desses elementos, entendeu? Então é para eles que nós vamos ofertar, não é pra gente. Então não é comida passada em corpo, não tem sacrifício, não tem nada disso. São os elementos de Exu, né, ofertados para eles trabalharem para vocês. Tá? Não se preocupe. Então, assim, eu jamais faria isso. Eu pedi sim para ele fazer um trabalho para mim, para o Fábio, que eu tenho até aqui o histórico de quando a gente fez, que foi um pouquinho depois do rolê da Andrea, para nos proteger dos ataques que a gente estava sofrendo. Isso eu pedi. Porque ele falou, não, vamos fazer, porque tá vindo muita coisa aí pesada em você, a gente tem que fazer. E ele me cobrou R$ 650, que foi até o Fábio que fez o pagamento no cartão de crédito, que a gente nem tava com esse dinheiro sobrando nesse dia. Fizemos o trabalho lá de proteção, ele fez um super show, espetáculo e tal, beleza. E as coisas não melhoravam, gente. Eu ficava sempre assim, gente, realmente eu devo estar passando por uma dificuldade muito grande, porque nada melhora. Mesmo com entidade trabalhando, mesmo com o seu tranca-rua trabalhando, as coisas não estão melhorando. E aí foi quando eu comecei a perceber que tinha muita coisa estranha. A desorganização, pedição de dinheiro, sabe? Umas histórias mal contadas, umas pessoas estranhas na casa, a mãe de santa da casa também era super estranha. E tudo aquilo estava me incomodando já. E eu comecei a conversar sobre isso com o Fábio, né? Até que a gente foi numa gira de esquerda, foi a última gira, inclusive, que eu fui, que foi uma festa. E a minha pomba-gira desceu e começou a conversar comigo sobre coisas que eu estava já vendo e ela começou a conversar comigo sobre isso. Você acha isso certo? Olha ali, eu olhava para ele, ela falava. Então, aos poucos eu fui ouvindo tudo aquilo e saí dali pensativa, conversei com o Fábio sobre isso e falei, Fábio, vou mandar mensagem para a minha mãe de santo antiga, do terreiro antigo que eu ia, né? Não vou postar aqui a foto dela, nem nada, nem o nome dela, até mudei o contato dela no meu WhatsApp, só para mostrar para vocês que eu realmente mandei essa mensagem para ela. Falando para ela sobre tudo que eu tava vendo ali e o que era certo e o que não era. Gente, o cara cobrava para fazer banho. Ele não passava. Hoje, no nosso terreiro, a gente tem aula de erva. E mesmo quando a gente passava num guia, né? O guia falava, você vai tomar um banho assim, assim, assado. Ele passava a receita pra gente fazer. Nunca, no período que eu fui lá, ela me cobrou R$ 1 pra nada. E sim, a gente tinha que pagar mensalidade, isso aí eu nunca questionei, porque a mensalidade pagava aluguel, energia, vela e tudo mais, mas eram muitas cobranças, muitas além do normal, entendeu? E aí quando eu levei isso para minha mãe de santa antiga e questionei ela sobre isso, ela mesma já falou que estava errado e que eu tinha que sair daquele lugar porque ela não estava sentindo energia boa. E aí eu voltei no terreiro dela nesse dia e ela ali já me leu, já viu tudo, falou, minha filha, este homem é puro golpe. E aí começou a falar um monte de coisa, depois eu passei nos guias dela que falaram a mesma coisa, até muito mais, que já foi me alertada na hora para pedir saída. No outro dia, eu mandei uma mensagem para ele, que vocês vão ver daqui a pouco, que eu vou soltar o histórico na íntegra, para ensinar o que é íntegra para essa mulher, porque tá aí uma coisa que ela nem sabe o que é, porque ela não é, né, uma pessoa íntegra. Do que eu relatei para a Patrícia em relação a isso acontecido. Por quê? Porque algumas semanas antes, a Patrícia entrou em contato comigo perguntando se meu pai de santo fazia consulta à distância, porque o pai de santo dela estava ocupado. Eu falei que sim, que até então eu não estava suspeitando nada dele, né? E aí eu mandei o contato dele para ela. E ela entrou em contato com ele pediu para tirar cartas e tal. Vocês vão ver lá na conversa ela explicando o que aconteceu. E depois ele ficou ali cobrando ela um valor a mais para fazer um trabalho e ela fugiu, porque ela já sacou ali que o cara era um 71, porque é um 71, né? A gente sabe que se reconhecem, enfim. E aí, gente, Patrícia mandou mensagem para mim, que nessa época a gente estava conversando, falando, amiga, sobre seu pai de santo, deixa eu te contar uma coisa. E aí ela começou a me contar essas coisas e foi quando eu falei para ela que eu já estava suspeitando dele e que inclusive eu tinha pedido saída do terreiro naquele dia, que coincidiu. Aí eu mandei pra ela, vocês vão ver a conversa na íntegra daqui a pouquinho. E aí vocês vão entender tudo que eu tô falando, só tô resumindo. Eu mandei pra ela o áudio que eu mandei pra ele, a mensagem, tudo que se desencadeou ali logo em seguida. Vamos ver a conversa e depois a gente volta nesse assunto. Eu fiquei o dia todo ocupada, que eu tô finalizando as coisas essa semana, e eu já tava querendo mandar essa mensagem já fazia uns dias pedindo a saída, tanto eu quanto o Fábio.
Esse áudio pode ficar longo ou curto, não sei, porque eu vou literalmente falar tudo que eu penso. Não sou uma pessoa de ficar guardando as coisas. Você não vai gostar de ouvir, eu tenho certeza. Você vai falar horrores de mim também depois, tenho certeza, que nem você falou de todo mundo que saiu. Mas uma das coisas que eu aprendi, sendo uma pessoa que cresceu em relacionamentos abusivos, é que o abusador sempre, nunca é culpado na cabeça dele. Sempre a culpa é da vítima, sempre a culpa é da pessoa que foi abusada e não da pessoa que fez aquilo. Então vamos começar, tá bom, Ronald? Quando eu fui parar no terreiro, eu tava passando por uma fase da minha vida muito difícil. Muitas coisas. Antes de eu frequentar o Sete Ondas, eu frequentava um terreiro incrível no Campo Belo. Foi onde eu me encontrei, inclusive. Várias vezes foi pedido que eu entrasse. Só que eu não tava bem da cabeça. Então eu falei que eu não ia me dispor a fazer algo tão grande se a minha cabeça não tava boa, sabe? E a mãe sempre entendeu. Eu nunca paguei R$ 1 pra estar lá. Mesmo indo só pras consultas, eu tinha uma amizade gigante com a mãe da casa. Era sempre ela que fazia as minhas consultas, raramente passava em outros médios, porque ela via em mim um potencial não só muito grande pra espiritualidade, mas também ela via que naquele momento eu tava precisando de muita ajuda. Ela me fez 5 trabalhos, em nenhum momento foi me cobrado R$ 1 sequer. Nem a vela que ela me dava lá pra fazer as minhas coisas de casa, ela me cobrava. Em todas as vezes que eu ia pegar consulta, era me dado de 1 a 2 banhos pra fazer naquela semana e nunca paguei nada por isso. Ela me passava a receita de como que eu tinha que fazer o banho, tudo direitinho. Tinha até o Cambone tinha um papel que ficava tudo anotadinho, bonitinho. E se eu tivesse qualquer dúvida, depois era só ligar pra mãe e ela me explicava novamente. Uma vez foi feito um trabalho pra mim, né? Uma pessoa muito próxima a mim fez esse trabalho. Eu soube já de pessoas próximas que ela tinha feito. Procurei a mãe da casa. Ela realmente viu que tinha sido feito. E ela falou: nós vamos desfazer. Como que foi feito fazer desse trabalho? Ela passou toda a receita de tudo que eu tinha que fazer. Do que eu tinha que comprar, do alguidar, dos charutos, das velas, do arroz, dos ovos, de tudo, tudo. E ainda assim, eu falei pra ela, mãe, eu não sei se eu vou dar conta de fazer isso, é muita coisa. Ela foi pro meu ateliê, ela me ajudou a fazer, ela não me cobrou R$ 1, não me cobrou sequer a gasolina que ela gastou pra ir lá me ajudar. Ela foi lá de coração, me ajudou, me ensinou a fazer tudo. Hora nenhuma ela botou a mão no meu alguidar. Eu que fiz tudo, eu que fiz todo o trabalho, montei tudo bonitinho. Ela me ensinou como montar, como bater nos 4 cantos da casa, rezar, tudo direitinho. No final, ela foi comigo ainda na praça fazer o despacho. Depois a gente saiu pra comer. Ela não deixou sequer que eu pagasse o lanche dela, porque ela falou que ela não foi ali pra aquilo, tá? Então, o que eu tô querendo te dizer é o seguinte. Pode demorar para as pessoas caírem a ficha, Ronald, sobre você. Não é as suas entidades que é o problema, as suas entidades são ótimas. É você o problema. Você se aproveita da fragilidade das pessoas para ganhar com isso. E qualquer pessoa que faça isso na vida, sinto te informar. E eu acho que eu não sei como você tem coragem de fazer isso com pessoas tão humildes que nem as pessoas que frequentam aquela casa. Porque a gente vê ali pessoas que não têm condição de pagar um prato de comida pro filho, que nem a Andressa, e você se aproveita dessas pessoas. E quanto mais frágil a pessoa chega lá, mais você vai sugar essa pessoa. Só que chega uma hora que eu percebo que as pessoas caem a ficha. A minha ficha caiu, a do Fábio caiu. E tava caindo já um pouquinho antes ali do anjo já. E as próprias entidades estavam me falando que era pra mim estar prestando atenção ali dentro do mesmo terreiro. As próprias entidades estavam falando. E eu tava fechando os olhos pra ouvir. Porque você faz quase uma lavagem cerebral tão bem feita nas pessoas, que você faz as pessoas duvidarem da própria fé. Você faz as pessoas duvidarem das coisas que elas estão enxergando que tá errado, sem parecer que não está. Eu acho que respeito é uma coisa que você conquista, não é uma coisa que você impõe. Em vários momentos ali você impõe de uma forma, só que você não conquista esse respeito das pessoas. Então a única forma que você tem é impondo. E isso não tá certo. Hierarquia, sim, é importante, eu acho que é importante você respeitar as pessoas, mas existem formas que você faz ali que você também perde totalmente o respeito com as pessoas. A forma como você fala com elas, a forma como você impõe o seu respeito a elas, a forma como você trata a Cássia, a forma como a Sueli trata as pessoas. Aquela mulher, ela é. Eu não vou nem falar o que ela é, porque eu não vou descer ao nível dela, tá? Eu não sou esse tipo de pessoa, eu não me equiparo ao nível baixo das pessoas. Mas você sabe o que ela é. Você sabe o que ela faz com a Cássia. A forma como ela falou comigo 3 vezes, eu não toleraria por pessoa nenhuma nesse mundo. Vai se dizer pra uma mulher que nunca nem sequer me cumprimentou, tá? É abusivo você cobrar banho das pessoas, sendo que a gente nem sabe o que tem naquele banho. Pode ser água de torneira com guaraná Dolly, porque pra mim tinha cheiro de guaraná Dolly, com uma pitadinha ali de açúcar. E aí você cobra R$ 80 por aquilo. Aí de 80 a R$ 80 ali, ó, só no anjo ali tinha o quê? 11 pessoas, já foi R$ 800. Cara, R$ 800 pra muita gente é muita coisa. Ah, filha, hoje eu preciso de R$ 40, tem como você ajudar? Eu era tão burra que eu ajudava, que eu achava que era tudo certo. O Fábio ajudava, porque a gente realmente acreditava que essa era a maneira da gente demonstrar respeito e amor. Só que não é. E sabe como é que eu descobri que não é? Porque a partir do momento em que os meus guias começaram a conversar comigo, a partir do momento que eu comecei a ouvir eles, a partir do momento que eu tive a ideia da coleção dos orixás, que tá sendo um projeto lindíssimo, que eu tô amando fazer parte, eu comecei a conversar com pessoas de outro terreiro, Ronald. E é por isso que você não deixa a gente conversar com pessoas de outro terreiro. É por isso que você faz questão de ficar falando mal dos outros terreiros, que os outros terreiros são isso, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Porque você sabe, existe uma frase muito assertiva que fala que todo julgamento é uma confissão. E todas as vezes que você falava todo aquele sermão ali antes da gira, eu ficava tipo assim, mas por que ele tá gastando tempo que ele poderia estar falando coisas muito melhores, que ele poderia estar ensinando a gente, que ele poderia estar realmente fazendo algo legal, falando mal dos outros. Pra mim, quando você fica o tempo todo tentando se afirmar, é porque nem bom de fato você é. Porque quem é bom não precisa ficar se afirmando. Quem é bom não precisa ficar se mostrando. Quem é bom não precisa ficar contando vantagem. Quem é bom não precisa. Quem precisa disso é quem tem o ego inflamado, quem é arrogante. Quem sabe que tá fazendo merda. E quando a gente sabe que a gente tá fazendo merda, a gente adora ficar apontando o erro dos outros, pra não mostrar o nosso erro, entendeu? E foi ali que eu comecei a abrir os olhos, que eu comecei a falar, gente, tem uma coisa errada aqui. Quando eu te perguntei o porquê que quando vem a festa você não divide o valor entre todos os filhos, você me deu uma justificativa muito, sabe? Fugindo do assunto. E eu trabalho com evento, Ronald. Eu sei quanto custa flor. Eu sei quanto custa tudo aquilo ali. Eu sei quanto que uma toalha de mesa não custa 15, R$ 20 pra fazer. Eu sei de tudo. Eu sou uma pessoa, eu sou empresária, eu lido com dinheiro também. Eu posso estar cheia de problema, mas eu sei quanto custa as coisas. Eu sei exatamente pra onde vai o dinheiro. Você não tem controle nenhum sobre nada ali. Você não tem controle. Você quer colocar as pessoas pra cuidar daquilo ali.
aquilo ali, sendo que quem deveria cuidar é você. Você chama pessoas pra ser seu braço direito, pessoas que não têm o menor cabimento, tipo a Sueli ou outras pessoas que não sabem fazer porra nenhuma também. E ainda culpa os filhos porque as coisas não estão sendo feitas direito. Os filhos não têm culpa de nada, a culpa é sua. E você pode até não gostar de ouvir isso, mas a culpa é sua. Quem tem que organizar o terreiro ali é você, não é as pessoas que estão ali. Você nunca deu uma aula de desenvolvimento. Quando eu te perguntei, eu tenho o áudio aqui pra provar, você falou pra mim que era toda quarta-feira teria uma gira fechada de desenvolvimento. Eu fui em 3 meses. Nunca comecei a conversar com outras pessoas de outros terreiros, comecei a ver como era o desenvolvimento nas outras casas. Eu vi como eu estava sendo realmente muito enganada, roubada. Essa é a palavra que mais me dói, roubada, literalmente. Usando da minha fé pra ganhar em cima de mim, em cima de pessoas que eu depositei a confiança em você. A Patrícia me contou tudo que você fez com ela. A Patrícia é uma grande amiga minha. Ela me mostrou print. Você acha que R$ 250 é pouco pra ela? É pouco mesmo, a Patrícia é milionária, tipo, tem dinheiro pra enfiar no cu. E é assim que você ganha. Você aproveita da fé das pessoas, aproveita da carência das pessoas, aproveita do desespero das pessoas. Mas no final, a gente nem sabe se o que você tá fazendo realmente tá ajudando alguém. Talvez as suas entidades realmente sejam muito boas. Mas você se aproveita delas pra usufruir de coisas pra você. Você fala pra todo mundo que você não tem isso, que você não tem aquilo, fica bancando coitado, pede pra pagar as coisas pra você sem parar. E aí é muito bom. Nossa, também quero viver assim. Queria um trabalho onde eu não tivesse que fazer quase nada. E ainda as pessoas ficassem pagando pra mim. Cobrar R$ 4.800 dela pra fazer uma limpeza e depois ficar infernizando ela porque ela não te pagou, porque ela não quis fazer. R$ 4.800. Isso um cara que bateu no peito lá várias vezes pra todos os filhos. Que nunca cobra, que não cobra, que esse absurdo que o povo cobra, ele faz tudo por amor, por caridade. Não faz, Ronald, você não faz por caridade, você faz por interesse. E você sabe disso. E não é à toa que tanta gente entra e sai dali. Porque as pessoas percebem, eu conversei com outros filhos que saíram da casa, todo mundo é a mesma percepção que eu tive e que o Fábio teve. E que até os meninos estão começando a cair a ficha, outras pessoas também, te garanto, que eu conversei com muita gente ali hoje. Então, assim, a minha única coisa que eu quero falar, que eu não quero sair não, é porque eu tô ocupada. Não, eu estou saindo por sua causa. Eu estou saindo, o axé da casa é bom, as entidades são boas, mas você é aquela coisa, uma pessoa pode estragar todo o rolê. Ou você se organiza, você é um cara incrível, que tem conhecimento incrível. Porém, é tanta picaretagem, é tanto disse-me-disse, que acaba fudendo o rolê, entendeu? Ou você se organiza e entenda que aquilo ali pode ser uma grande coisa, ou não vai dar certo. Eu me neguei a vender as rifas a partir do momento que eu entendi que eu nem sabia pra onde que ia esse dinheiro. Que eu ia entregar R$ 2.000 livre na tua mão, e que tá, que você ia pagar ali os 500 de quem ganhasse a rifa, isso se pagasse, né, se não enrolasse, se não tivesse alguma treta, e aí fosse respingar no meu nome, por isso que eu não quis também. E não existe nenhum controle de pra onde vai esse dinheiro. Não existe nenhum controle, e no meu ver, pra alguém que enche tanto a boca pra falar que é foda pra caralho, que todo mundo aí te respeita, blá 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 blá. Quem me garante que você não tá ganhando tudo isso da reforma e tá pegando esse dinheiro e enfiando no bolso, para falar em outro lugar? Porque pra mim, você pode chegar numa casa aí hoje e falar, ó, eu faço um trabalho aqui pra você, você me dá aí, sei lá, 7 latas de tinta pra me pintar meu terreiro. E a pessoa vai te dar, porque as pessoas têm medo de você. Eu perdi esse medo. Ah, aí você pega o dinheiro, pega ali as tintas, pinta e pega o dinheiro e enfia no bolso e sabe se faz lá o quê. Pra alguém que fala que, mas entidade não tem que ganhar presente. O tanto de coisa que o Tranca-Rua ganha ali e exige, nos outros terreiros eu não vi isso. Eu visitei outros terreiros. Eu voltei no meu terreiro antigo, conversei com a minha mãe de santo antiga. Isso não existe nos outros terreiros. Você dá, tipo, charuto caro pra entidade, você dá uísque caro pra entidade, dá colar de ouro, colar de prata, coisa cara. Ah, mas se hoje não fizer a comida da entidade, a entidade não vai vir. Não tem isso lá. As pessoas estão ali pra fazer o bem, pra ajudar as outras pessoas. Foi pra isso que eu entrei, pra ajudar as pessoas. Que a minha história pudesse ajudar as pessoas, que eu, junto com a minha fé e a minha mediunidade, pudesse ajudar as pessoas. Eu não tô entrando ali atrás de dinheiro de ninguém, atrás de fama, nada. Eu estou ali porque eu preciso curar coisas do meu passado e principalmente melhorar o meu futuro. Que graças a Deus tá indo muito bem, graças ao meu trabalho, graças à minha fé, graças às coisas que eu tô fazendo, que eu tô corrigindo todos os erros do meu passado, que não são um nem dois, são vários, mas eu estou corrigindo aos poucos e eu estou focada em fazer o melhor daqui pra frente. Dentro desse fazer o melhor, pra mim, fazer o melhor é estar fora dos 7 ondas, tanto eu quanto o Fábio. O Fábio vai aí semana que vem só buscar o nosso anjo, porque a gente não quer deixar nem a nossa energia aí mais. Porque realmente são coisas assim que não condizem com o que a gente acredita e com a postura que a gente quer pra nossa vida, infelizmente, né? Tem pessoas muito boas aí, mas também assim, eu acho que o que foge de rolê é a forma como você administra. Você poderia ser um grande líder se você quisesse, mas eu sinto que a sua ambição é muito maior do que a vontade de realmente querer ajudar as pessoas. E até ajudar as pessoas eu começo a colocar minha mão no fogo. E a hora que eu coloquei ela uma vez, eu sei muito bem o que acontece. Eu já começo a duvidar que realmente fizeram um trabalho pra Camila, já começo a duvidar que fizeram um trabalho pra esse tanto de gente. Porque tudo pra você alguém fez um trabalho, né? Pra conseguir ali que a pessoa te pague. E aí você fica em cima e fica fazendo pressão e fica falando que a pessoa, que a vida dela vai se fuder se ela não te pagar. E vai pagar que nem você fez comigo, que nem você fez com a Camila, que nem você fez com todo mundo. Isso não é Umbanda, você me desculpa. Infelizmente, o que você fala dos outros, você faz 1000 vezes pior. O que você fala dos outros terreiros, você faz 1000 vezes pior, Ronald. E eu tenho pena das pessoas que estão ali acreditando nisso. Mas eu sinto que muitas pessoas eles já abriram os olhos. Muitas. E aí, e você não se importa, sabe por quê? Porque você tá tão acostumado a ter poder há anos, que pra você tanto faz, tanto fez. Eu vou sair, você vai falar mal de mim, vai falar mal do Fábio, vai falar que eu fui ingrata, vai falar que o Tranca-Rua fez um monte de coisa na minha vida, e eu que eu fui lá, que eu fui ingrata. E eu não estou sendo ingrata a ele. Nem a você também. Eu estou sendo sincera em relação aos meus sentimentos, em relação às minhas posturas da minha vida. Que eu não vou compactuar com isso. Não vou mesmo. E não é nem pela questão do meu dinheiro, é pela questão de eu ver o dinheiro de pessoas ali tão humildes indo pro ralo, na mão de alguém que não tem o menor escrúpulo de roubar essas pessoas. Porque isso pra mim é roubo. Você pode falar que não, você tá fazendo, tá ajudando, você não tá ajudando ninguém, você tá ajudando a si mesmo. E pra você, pode ser troquinho ali, pede R$ 40 pra um filho aqui, 50 aqui, 80 de um banho, 80 de uma guia. Guia! Não, isso pra mim foi o fim, porque eu paguei as minhas guias e você nunca me entregou minhas guias. E mesmo eu te cobrando, você nunca me entregou. E a mãe Sueli não ganha nem R$ 20 pra fazer as guias. Então, óbvio, tipo assim, de 80 a R$ 80 ali, vamos colocar ali que você fazer. Eu fiz um cálculo básico, assim, por fora, no mínimo uns R$ 3.000 você tira ali por semana, só com esses piquezinhos, sabe, fraco. R$ 3.000 por semana, 4 semanas no mês, 12 mil. Cara, tem gente que estuda anos pra passar num concurso pra ganhar isso.
Aí você finge ali uma vida mais humilde pra ninguém suspeitar, mas por baixo disso tudo, sabe-se lá quanto você já não tem. Ou o que você faz com esse dinheiro. Seu Instagram é super fake. Eu trabalho com mídia social, Ronald, há 15 anos que eu entendo de mídia social. Eu dou consultoria. Todos os seus seguidores são comprados. Todos. Eu não vou falar todos. Eu chuto assim que deve ter uns 30 mil, que é seu. 50 no máximo. O resto tudo é comprado. Tudo comprado. Você não tem nem a cara de pau de disfarçar isso. Entendeu? E eu sei quanto custa comprar esse tanto de seguidor no Instagram. Da onde que veio esse dinheiro? E pra quê? Seu ego. É seu ego falando, cara. É o ego de querer se mostrar muito melhor que os outros. E nem é isso tudo. Com as outras pessoas. E aí você quer mostrar. Sinto te informar. Uma hora. Nada se sustenta por muito tempo. Nenhum personagem se sustenta por muito tempo. Os personagens sempre vão cair. O seu caiu. Caiu pra mim, caiu pro Fábio, caiu pra um monte de gente. Já caiu pra outras pessoas que saíram daí. Inclusive, eu ouvi falar coisas horríveis já também de outras pessoas. E tá tudo bem. Eu acho que na vida, a gente só não aprende lição se a gente for muito burro. E isso é uma coisa que eu não sou é burra. Meu QI é mais alto que o normal. Sou uma pessoa estudada, sou uma pessoa que lê, sou uma pessoa que gosta de aprender. Eu entrei aí porque eu queria aprender. Eu queria ter aula. Eu queria saber sobre os orixás. Eu queria saber sobre os guias. Eu queria aprender os cantos. Eu queria aprender tudo. E você não ensina nada. Você só enrola, 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 enrola. Não tem respeito com as pessoas em relação ao horário. Começa a hora que quer, termina a hora que quer. Acha que tudo é do seu jeito, que você troca o dia pela noite, todo mundo tem que trocar. Enfim, muita falta de respeito em muitas questões. E falo a verdade, tem muita gente satisfeita aí dentro. Se você não mudar, você vai sempre ficar nessa ciclo de entre sai de pessoas, entre sai de pessoas, entre sai de pessoas, entre sai de pessoas, porque uma hora todo mundo cai a ficha, todo mundo acorda. E na hora que isso acontecer, acabou. Infelizmente, acabou. Escutei seu áudio todo. Eu achei que você foi maravilhosa, você falou a verdade. Eu achei ele muito de um trambiqueiro. O fato de que ele me cobrou o jogo, tipo, tem que pagar o jogo agora, pra garantir a sua vaga. Eu fiquei, ai, né, tá bom. Aí eu paguei lá, né, os 200. Tudo bem que isso não é nada. E, menina, depois eu fiquei tendo que pedir pra ele me enviar a bolsa do jogo, e eu tenho tudo aqui. E, tipo, acho que foi uma semana depois, sabe, que esse cara foi me mandar, porque toda hora ele tava num evento político diferente. Eu falava, merda, cara. Não, e aí eu comecei um montinho do terreiro, né? Um monte de gente que eu conversava lá, né? Eu fui despedido de alguns irmãos, pessoas muito boas, né, que estão lá dentro. E aí eu expliquei porque eu tava saindo. Eu falei, tô saindo por isso, 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 isso. Por causa dessa postura do pai. Porque ele rouba e vocês ficam passando pano pra ele. Eu não vou mais passar pano pra isso, não, desculpa. Você vê o textão que ele escreveu no grupo lá, falando que Umbanda não é ego, Umbanda não é vaidade. A sorte foi que eu não fazia mais parte do grupo, porque a minha vontade foi jogar essa merda toda lá no grupo. Eu achei tudo dele muito estranho. Assim, como eu tinha te falado antes, eu pertenço à Kimbanda. E na Kimbanda a gente faz trabalho de 20, de 30 mil reais. Mas assim, a gente tá usando animais. É outra coisa, né? E, cara, Marcela, já tô com Marcela na cabeça. Juliana, juro pra você, tipo, o meu pai de Kimbanda não fica atrás de mim, tipo, ai, você tem que pagar, você tem que pagar. Ah, vamos, cadê o dinheiro, sabe? Não é assim que funciona. Sem contar que eu achei estranho, porque parece que ele não tem dinheiro nenhum, né? Ele literalmente vive das pessoas pagando as contas pra ele. Eu acho isso estranhíssimo, estranhíssimo, porque assim, como que uma pessoa dessa pode falar sobre prosperidade, sendo que nem ele mesmo parece ser próspero? Você entende? Assim, a minha linha de pensamento? Pois é, ele se faz muito de pobre, de coitado, mas no fundo ele tem muita coisa, Patrícia. Depois ninguém vai me falar que ele tem 2 apartamentos aqui em São Paulo, 2 carros, que ele não gosta de dirigir, ele fica colocando os filhos pra dirigir pra ele, pra levar ele buscar, porque ele não quer gastar com nada. Eu acho que ele é aquele tipo muquirana que só quer ter, mas não quer gastar, e ele fica botando todo mundo pra gastar pra ele, fica se fazendo de coitado, entendeu? Pra ganhar as coisas, ganhar roupa, ganhar perfume, ganhar tudo. Ele faz de tudo pra ganhar tudo e os trouxa pagam pra ele. Eu fui uma dessas, inclusive, vergonha alheia. Shame, Juliana. Eu que vivia falando desses pastores aí que roubam os fiel, caí nessa. Paty, já veio gente falar pra mim que agora eu descobri por que ele precisa de dinheiro toda hora. Ele é tirador de cocaína. E aí já veio uma menina falar, Juliana, quando eu vi que você entrou no terreiro dele, eu te sigo faz anos. Quando eu vi que você entrou no terreiro dele, eu falei, eu não vou falar nada, porque deixa ela descobrir, a Juliana é esperta, ela não vai cair nessa. Eu tava contando os dias pra ver esse vídeo, Juliana, ela me mandou altos áudios aqui agora, de quando ela saiu do terreiro, o que aconteceu. Aí falou que ele já pegou, já rolou boato que ele pegou uma menina de 13 anos, que ele traiu a esposa dele com uma menina de 18 anos lá do terreiro, que ele deu em cima dela também, dessa menina que tá falando comigo. Que ele usa o dinheiro, ele fica nessa fissura toda de pegar dinheiro toda hora, porque ele gasta tudo com pó, que ele vende joia do seu tranca-rua, que o seu tranca-rua ganha em troca de pó. Aí tá explicado porque ele vivia pedindo pra gente colírio pro olho, porque ele vivia falando que tava com o nariz entupido, que era rinite, que era alergia e tal, que ele vivia meio que. E aí agora, vendo os trejeitos, é fissura. Patrícia, eu tô chocada. Juliana, que babado. E ele te procurou?
Ju, eu tô passada. Porque parece que é com muita gente. Eu acho que você fez certíssimo dessa vez, sabe? Você não esperou a pessoa te atacar. Você falou, ai, jogou tudo na luz primeiro, né? E você explicou a situação, né? Mas, menina, passada. Esse cara aí, eu achei ele muito macabro, cara. Pronto, saí da terapia. É porque era pra ter feito minha terapia ontem, só que aí ontem aqui foi o caos de coisa pra terminar e tal. Aí meu terapeuta conseguiu remarcar pra hoje. E também depois da semana eu precisava de terapia, porque, né? Menina, eu tô vendo uma série, eu não sei como é que. Deve ter na Netflix daí, né? Porque na Netflix daqui. Você tem que assistir, é muito legal. Chama Como se tornar o líder de uma seita. Que basicamente mostra como eu fui enganada em várias coisas lá, que é muito fala muito sobre isso, sabe? Mas assim, não me falou. Ele mesmo não tá vindo falar comigo, não tá mandando mensagem. Ele mandou pessoas, né, pra fazer isso, mas aí eu fui lá, conversei com essas pessoas, abri o olho de várias, inclusive. Inclusive aquele perfil que eu te mandei, que a pessoa fez falando mal de mim, a pessoa apagou o perfil. Tipo, em questão de eu conversei com a pessoa, falei tudo. Eu falei, gente, mas o que eu tô falando aqui, eu não tô. É que ela fala que você foi ingrata e tal, tá inventando mentira sobre ele. Gente, eu não tô inventando nada, eu só tô falando que me falaram. E que faz muito sentido, porque se você for parar pra ver, se não existe um controle de pra onde vai o dinheiro, como é que a gente garante que ele realmente tá usando esse dinheiro pra casa e tal? Vocês têm que questionar isso é o mínimo. As outras casas têm controle, lá não tem controle nenhum e tal. Aí nisso eu plantei a sementinha da dúvida. Aí eu pedi pra ninguém mais comentar do assunto comigo, porque a minha mãe da outra casa falou que chega. Ela falou, filha, chega. Não é mais pra você dar palco pra isso. Eu não quero mais ouvir você sequer falando disso. Pede pras pessoas não virem mais falar de você pra ele. Apaga tudo que você postou, né? Não precisa disso, tá? Eu sei que você fez isso pra ajudar outras pessoas. Eu te admiro muito por causa disso. Você realmente é uma pessoa assim, que não consegue ver injustiça. Mas tá na hora agora de você cuidar de você, da sua vida. Você vai passar por um processo gigante agora com esse reality. Sua vida vai mudar muito. Então vamos focar nisso, porque isso é o mais importante. E aí ela falou, só que aí antes você vai vir aqui, nós vamos fazer um trabalho de limpeza, porque eu tô com medo desse homem ter, né, feito alguma coisa pra você. E fez, porque a gente foi lá na quinta-feira, agora, eu e o Fábio. E aí eles fizeram uma limpeza pesadíssima em mim, fizeram uma gira de fogo lá, saiu um monte de coisa de mim, lá que os outros médicos tiveram que receber e tal. Ai, foi punk, assim, sabe, amiga? Não fiquei feliz, não. Tipo, na hora eu chorei pra caramba, assim, fiquei bem assim, respirando fundo pra não surtar, sabe? Mas no final deu tudo certo, graças a Deus. Assim, eu confio muito na mãe Elis. Não me, em detalhe, né? Fiz o trabalho lá com ela e mais 5 médicos, não me cobrou R$ 1. Tipo, ela fez realmente pra me ajudar, que é o que ela faz, que é quem ela é também. E no final deu tudo certo. Então, tipo assim, a gente tem que focar nisso agora. Não vou ficar mais voltando no assunto. Vou ficar de boa e tal. Foi o que ela falou pra mim fazer também. Que ela falou, filha, a partir de agora, não fica mais tocando no assunto. Fica na sua, sabe? Apaga tudo isso. Vida que segue. Você abre os olhos de quem tinha que abrir. Agora é com as pessoas que ficaram lá. Você não tem nada a ver com isso mais. A gente já te limpou, já te protegeu. Você pode ficar tranquila. Só deixa suas velas acesas. Ela passou uns banhos pra me tomar enquanto estiver lá no programa, que eu já vou levar minhas coisinhas. E também, qualquer coisa o Fábio manda entregar pra mim lá no hotel, porque eu vou ter acesso. Ai, eu fico feliz em saber que tá tudo bem, porque, ai, gente, que tormento. E olha, eu concordo com ela, sabe? Apaga mesmo. Deixa pra lá o que é dele. Vai chegar. Pode demorar, Ju, mas vai chegar. Sempre chega. E é isso. Cuida de você, foca em você. E, mulher, quando que você vai pro reality? Você não vai pro reality sem entregar a minha jaqueta, porque como é que eu vou fazer a minha estreia triunfal na cor de americana sem a minha jaqueta personalizada? Aí a conversa na íntegra e a conclusão do que aconteceu depois. Né? Como, da mesma forma que eu indiquei pra Patrícia, na época eu tava assim, indicando ele também nos meus stories. Então eu fui publicamente contar o que aconteceu, né? Para que pessoas que tivessem entrado em contato com ele entrassem em contato comigo, e várias entraram falando que também procuraram ele, que ele cobrou valores absurdos por trabalhos, inclusive fazer a distância, gente. Tipo assim, não, você não precisa vir aqui, é 3.500, você não precisa vir aqui. Eu vou só fazer e a sua vida vai andar pra frente, só que você tem que transferir o Pix agora, sabe? E aí, essas pessoas começaram a me relatar. Nisso, ex-filhos da casa, que nem eu mostrei ali nas mensagens, também começaram a entrar em contato comigo para me contar histórias do que acontecia lá antes de eu entrar. E foi aí que a gente, né, que as pessoas vieram falar para mim que esse homem usava esse dinheiro para comprar droga, né, que esse homem já tinha abusado de menor de idade dentro do terreiro, né. E essas histórias foram chegando até mim e eu compartilhei com a Patrícia, porque até então era a única pessoa que eu estava conversando sobre isso. E obviamente, né, ela guardou, porque é isso que ela faz, para poder depois ficar usando isso para criar a narrativa dela sobre a pessoa, né, Patrícia? Porque é sempre a mesma coisa, você não consegue nem mudar o seu modus operandi em todas as pessoas que você prejudica, tá bom? E aí, em resumo, foi isso que aconteceu, quer dizer, ninguém me expulsou do terreiro, eu saí porque eu quis e percebi que aquilo ali era uma fraude e falo abertamente que é uma fraude. Se o Ronald quiser me processar, me processe, porque aí tem um monte de gente que vai querer ser testemunha nesse caso, que eu tenho todas essas pessoas salvas até hoje, inclusive algumas me seguem, a gente conversa muito, tá? E que se uma coisa dessa vai pra mídia, a gente sabe que vai sair mais caveira ainda debaixo do tapete. E se mandar demanda, que mande, porque agora eu tô muito bem protegida num terreiro de qualidade, num terreiro de axé, de verdade, de caridade, tá? Estou em curso de desenvolvimento desde o começo do ano para minha mediunidade, e é por isso, e apenas com isso, que eu me sustentei
desde que isso tudo começou, desde que eu voltei para as mãos da minha mãe de santo, que é a pessoa mais incrível, humana e caridosa que eu já conheci na vida. E ela, desde então, tem cuidado de mim, tem me ajudado. E ela vive falando que ela fala assim, Juliana, você chegou aqui uma pessoa. Hoje a gente vê você completamente diferente. E é graças a ela e graças aos guias dela, graças aos guias da casa que eu tô desse jeito. E também é graças a eles, porque foram eles que mandaram eu começar a falar que vocês estão ouvindo tudo isso. E eu tenho um recado agora pra você, Paty. De uma filha de Ansan para outra filha de Ansan. Pelo menos você diz que é filha de Ansan. Não duvido, porque realmente você só faz furacão na vida das pessoas, né? Enfim. Uma coisa o Ronald acertou. Realmente Iemanjá mora no meu ori ancestral. Mas a dona da minha cabeça, e eu acho que isso é bem óbvio para muitas pessoas, por mais que eu ficasse muito honrada de achar que era Iemanjá, era bem óbvio que nunca foi. No começo do ano eu joguei búzios com um pai de santo que a minha mãe indicou. E a primeira coisa que ele fez foi olhar os pais da minha cabeça. E foi muito engraçado, inclusive, na hora, porque eu já fui muito assertiva de ser filha de Iemanjá, fazia, né, inclusive, as minhas oferendas para ela. E eu vejo como isso foi importante, porque os momentos em que eu falava com Iemanjá, eu estava precisando de conforto no meu peito, no meu coração, porque eu estava passando pelo inferno. E foi ela que me acalmou, foi ela que trouxe paz, foi ela que me fez acreditar que tudo isso ia passar. E a partir do momento, que foi ali em fevereiro, né, que eu tive que passar por essa consulta com esse pai de santo, porque, não vou falar você, mas pessoas, né, que não gostam tanto de mim, mandaram um trabalho muito bem feito para mim, e isso estava sugando toda a minha energia no começo do ano, estava me deixando definhando, que eu estava emagrecendo, que eu não estava conseguindo comer, que eu vivia enjoada, que eu vivia com dor de cabeça, que eu vivia passando mal, que não tinha banho que estava dando jeito mais, não tinha vela que estava dando jeito mais. E aí ali, um pouco antes do meu aniversário, de ver as crianças, eu pedi para minha mãe de santo, né, pra gente ver o que estava acontecendo, e aí a primeira orientação dela foi, vá jogar búzios com meu pai. E aí na hora que a gente jogou, adivinha só, um trabalho muito bem feito, né, que inclusive até lá no áudio ela fala como é que acontece. E esse pai de santo, que tem cabeça no candomblé, fez, né, um trabalho para tirar esse trabalho de mim. E ao jogar os búzios para entender o que estava acontecendo, ali ele revelou a grande verdade sobre os donos da minha cabeça. E foi um momento de revelação assim que eu fiquei, num primeiro momento, em choque, mas que depois eu entendi, aceitei e desde então tem me guiado. E eu falo como isso foi importante, né? No primeiro momento eu precisei de Iemanjá para cuidar do meu coração, para cuidar da minha mente, para me fazer mais forte, mas ao mesmo tempo cuidar do meu psicológico, porque iria vir, de fato, que é essa guerra que a gente está travando, né? E quando eu cheguei ali, ele jogou búzios, ele já começou a rir e falou, faz sentido a sua vida tá essa bagunça, né? Afinal de contas, a senhora é filha do furacão, batizada pelo fogo, nunca filhas de Ansan vão ser calmas, tranquilas e vão ter sua vida tranquila. E aí eu fiquei assim, oi, não, mas eu não sou filha de Ansan, sou filha de Iemanjá. Aí ele, não, a senhora tem Iemanjá no seu ancestral, mas a senhora tem a sua coroa com Ansan. A senhora é uma guerreira, a senhora é uma fênix. Como que a senhora não seria filha de Ansan, dona Juliana? Né? E logo em seguida, com o meu pai de cabeça, que é o Oxóssi, que também foi uma surpresa gigante para mim, mas que ao ele explicar o porquê fez todo o sentido, o que explica boa parte do que eu faço no meu trabalho hoje em dia, que me encanta e que me faz feliz fazendo, né? Que é a natureza. Eu sempre me inspirei na natureza, eu sempre gostei de vestidos com flores, inclusive é uma crítica que eu recebo, esse lugar tem flor. Só tem flor porque eu gosto de flor. Gosto de flor, gosto de folha, gosto de mato, gosto de bicho. Né? E aí, ao colocar isso nas minhas criações de forma tão única, de forma tão poética, eu estava apenas trazendo para fora esse lado que o Oxóssi impera em mim, que é a minha criatividade, que é essa minha conexão com a natureza, e eu sou muito grata por ele ter me dado esse dom tão lindo de trazer coisas que existem no mundo para obras de artes que eu faço, tá? Então, gata, de furacão para furacão, vamos mentir um pouquinho melhor? Porque tá nítido o seu desespero agora, né? Nem aparecer mais você aparece, só fica colocando ali áudiozinhos cortados meus para manipular uma coisa. É sempre a mesma narrativa, tá? Então, assim, Paty, e aí? O que você quer fazer agora? Qual que é o seu próximo vídeo? Eu tô de plantão hoje, aqui eu tô terminando um orçamento. Mais tarde eu vou pro ateliê que eu tô finalizando esse vestido de Fernanda, pra semana que vem já despachar.
Vou também terminar um vestido de noiva lá que eu tô querendo fazer. Acho que se eu não fizer hoje, acho que amanhã no máximo eu termino. Tô com tempo. Pode continuar. Tá legal até, tá sendo meu momento de desabafo. E é bom que aí não fica cansativo, que aí pra mostrar a nossa conversa inteira demora, a gente vai mostrando por tópicos.